O filósofo Platão deu a localização de Atlântida, para lá dos Pilares de Hércules. Para nós, isso fica para lá do Estreito de Gibraltar. Essa dica nos remete a Açores, onde foi encontrada uma pirâmide submersa. Atlântida realmente existiu. Meu nome é Raul e você é bem-vindo ao meu canal. O tema desse vídeo é Atlântida e o Dilúvio, Mistérios e Conspirações. Vamos começar a falar de Atlântida, lenda grega, e em seguida do Dilúvio, história bíblica. Local do cataclismo de Atlântida. Temos pirâmides submersas no oceano, uma pirâmide no Mar do Japão e outra pirâmide no Oceano Atlântico, em Açores, Ilhas de Portugal. Não é preciso ser especialista no assunto para deduzir que a pirâmide submersa no Oceano Atlântico tem tudo a ver com Atlântida, o reino submerso. O filósofo Platão deu a suposta localização de Atlântida, para lá dos Pilares de Hércules. Os tais pilares é uma referência ao Estreito de Gibraltar, pontos próximos entre a Europa e a África, a oeste. E por estar para lá desses pontos a oeste, chegamos a Açores, onde foi encontrada uma pirâmide submersa entre as ilhas Terceira e São Miguel. Ou seja, a grande catástrofe foi real, muito além de um simples maremoto em algum lugar do mundo. As ondas gigantes de Nazaré, em Portugal, é outro elemento que podemos somar às buscas por Atlântida. As tais ondas se quebram no maior desfiladeiro submarino da Europa, como se uma grande placa tectônica tivesse se quebrado sobre o próprio peso e sobre a influência de um forte terremoto, fazendo com que uma parte da placa afundasse. Assim como o Japão é um campeão mundial em terremotos frequentes, Portugal é o campeão mundial em terremotos intensos, em específico a cidade de Lisboa. Podemos ligar os pontos? Lisboa, maior terremoto, fica próxima de Nazaré, maior desfiladeiro submarino da Europa. Data do cataclismo de Atlântida. Se você ainda acha absurda a crença de que uma faixa de terra pode submergir no oceano, então vamos relembrar o que aconteceu em 26 de agosto de 1883, com a erupção do vulcão Krakatoa. Após a erupção vulcânica que gerou o maior barulho já registrado na história, aconteceu o afundamento de 2/3 da ilha que continha o vulcão. Depois disso, houve instabilidade climática no mundo inteiro durante 5 anos consecutivos. Opa, peraí. Grande cataclismo geológico gera instabilidade climática no mundo inteiro. Começa a chover direto, ventos, calor e frio intensos. Isso é uma pista. Os pinheiros longevos da Califórnia, Estados Unidos, são árvores milenares que registram em seus anéis os anos de chuva. Anéis curtos são os períodos de seca, anéis longos são os períodos de chuva. Analisando as gerações dessas árvores através de seus fósseis, cientistas chegaram à conclusão de que no ano 6000 a.C. houve um grande período de chuva nessa região. E como deduzimos antes, isto é indício de grande transformação geológica nessa época em algum lugar do mundo, ou em muitos lugares do mundo. Portanto, a catástrofe de Atlântida pode ter acontecido no ano 6000 a.C. Platão, no entanto, sugere que tudo aconteceu no ano 8000 a.C. Estudiosos da Bíblia, por sua vez, descartam essas datas, já que o universo teria sido criado por volta do ano 4000 a.C. e que o dilúvio teria acontecido no ano 2000 a.C. O dilúvio. Vamos continuar falando do afundamento de continentes, mas agora do ponto de vista de quem participou do cataclismo. Do ponto de vista de quem estava no continente afundando, a água do mar estava subindo persistentemente até as mais altas montanhas e, portanto, a inundação pareceu ser mundial. Com a instabilidade climática que se seguiu,
Noé e os sobreviventes do cataclismo entenderam que Deus havia aberto todas as comportas de água, pois havia água do mar subindo e água do céu descendo. Estava acontecendo o dilúvio bíblico. De fato, a grande inundação não foi mundial. Pelo contrário, árvores milenares, como os pinheiros longevos da Califórnia, não teriam sobrevivido para nos contar a história. E nem teríamos peixes de água doce, já que toda a água doce da época teria sido invadida pela água salgada do mar. Não se sabe quanto tempo durou a grande instabilidade climática, mas quando essa informação foi passada para as gerações seguintes, ficou a lenda de que antes do dilúvio não havia instabilidade climática, já que o retorno da estabilidade foi lento e gradual. Noé, sobrevivente do dilúvio, pode ter vivido em alguma região agora submersa em Açores ou no mar do Japão, e em seguida, Noé esteve na parte da mesma placa que emergiu e que fez a arca ser erguida no Monte Ararat, Armênia, país da Ásia. Mas Noé entendeu que as águas baixaram. O que sobrou da arca de Noé foi encontrado por arqueólogos. Fósseis marinhos encontrados em montanhas da China, da Índia e em outras partes do mundo são evidências de que terras submersas vieram à tona por movimentações geológicas. Bônus: autores literários europeus especulam se os índios americanos são sobreviventes da catástrofe de Atlântida. Os índios norte-americanos e os índios chilenos talvez, mas os índios brasileiros não, definitivamente. Já foram feitos exames de DNA nos índios brasileiros, e foi comprovado que eles são geneticamente japoneses. Ou seja, os índios brasileiros são japoneses sobreviventes de frequentes maremotos no Japão. Agora, como esses japoneses sobreviveram a esse longo trajeto? Talvez a resposta esteja nas lendas dos índios brasileiros acerca de um dilúvio vivido por seus antepassados. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like. E até mais, até o próximo vídeo.